Nesse vídeo eu vou te contar todos os pontos negativos que o minoxidil pode te trazer. Acompanhe esse vídeo. Fala, meus manos! Mais um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo eu vou contar para vocês aqui alguns efeitos colaterais negativos, né? Alguns pontos aí negativos que podem ocorrer durante o seu tratamento com o minoxidil, tá bom? Se você gostou da ideia, já se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, compartilha. E outra, fica atento aos últimos, viu? Porque são os mais frequentes. Bora pro vídeo! Então, meus manos, efeito número 1 aí, negativo que pode acontecer com vocês é o shedding, né? Shedding é o processo que vai cair os seus pelos, tá bom? Se você estiver usando tanto na cabeça, na barba, aqui na sobrancelha, aí você vai pensar, poxa Bruno, mas eu tô tomando para que nasça pelos, né? Para que eu tenha uma barba bonita. Pois é, mesmo assim seus pelos vão cair, mas fique tranquilo que isso faz parte do processo, tá bom? É algo normal. Porque ele agiliza, né? Ele potencializa ali o desenvolvimento dos velos e dos fios. Então esses fios aí, esses pelos que você já tem, eles são velhos. Então ele vai potencializar e agilizar o desenvolvimento deles. É por isso que eles caem. Então você vai passar uma parte, vai ter ali um processo onde os seus pelos eles vão cair. E a sua barba vai ficar toda falhada, ela vai ficar feia. Pois é, esse é um dos pontos aí negativos, mas fica tranquilo também porque isso geralmente acontece com apenas 5% dos usuários que usam, tá bom? Eu estou usando aí há quase um mês e até agora eu não passei esse processo, eu não fui afetado, né, por esse shedding, né, que é cair os pelos aí, beleza? Outros pontos negativos aí, meus manos, também que pode acontecer é a irritação e a coceira na pele, tá bom? Então toma bastante cuidado para que você não coce e nem fique passando a mão na sua barba, tá bom? Isso é péssimo. A sua mão é suja, você vai acabar ficando pior. Isso vai acontecer por causa da solução do minoxidil, pelo fato de ele ser à base de álcool, tá bom? Então tem pele que não vai aceitar muito bem de começo, tá bom? Depois a sua pele acostuma e vai que vai. Mas no início tem pele que ela rejeita um pouco por causa da solução que é à base de álcool, tá bom? Então evite coçar a sua pele caso isso aconteça com você, beleza? Mais um ponto negativo aí, meus manos. Dores de cabeça, palpitação no coração e taquicardia. Pois é, você vai falar, nossa, isso tudo? É isso mesmo, isso vai acontecer ou pode acontecer com você porque o minoxidil ele causa a dilatação dos vasos sanguíneos, não é? Então isso pode acontecer muitas vezes com muitas pessoas. Então quando você for fazer a sua aplicação do minoxidil, não vá para academia direto, não vá jogar bola, não vá fazer nenhum exercício ali que exija muito de você. Tá bom? Porque ele pode causar sim dores de cabeça, taquicardia, palpitação, tá bom? Então passa ali, fica tranquilo um tempo, depois você vai fazer o que tem que fazer. O que eu senti foi um pouco de dor de cabeça no início, tá bom? Mas isso durou acho que uns 4 dias, só mais ou menos. E passou depois, então hoje eu aplico, não sinto mais dor de cabeça, não sinto nada, não senti a palpitação no coração, também não senti taquicardia, mas, né, varia também de pessoa para pessoa, então caso você aplique, possa ser que você venha a sentir também dores de cabeça, um pouco de taquicardia e coração. Não é algo que vai derrubar você, mas é bom tomar muito cuidado, tá bom? Caso você tenha tipo pressão alta ou baixa, toma muito cuidado antes de você usar esse medicamento. Outro ponto negativo aí, meus manos, que também pode acontecer com vocês é a vermelhidão, né, no local da aplicação. Pois é, isso eu já vi acontecer bastante, inclusive comigo. Na verdade, eu senti mais aqui, nessa região aqui, eu senti bem vermelho, tá bom? E inchaço também. Então, vermelhidão e inchaço acontece com bastante gente. Logo após a aplicação, você vai ver que claramente fica bem vermelho mesmo, fica bem marcado. Pode ser aí que esteticamente isso não te agrade, tá bom? É um ponto negativo aí do minoxidil, mas fica tranquilo que isso fica por umas 2 horas, no máximo ali 4 horas após a aplicação. Depois some e fica normal o seu rosto, beleza? Mais um ponto negativo aí, meus manos. O minoxidil, ele não faz crescer cabelo, tá bom? Nem barba, nem pelo em local nenhum do corpo. Eu vejo muita gente comprando esse medicamento, comprando o minoxidil achando que vai crescer cabelo. Ele não cresce cabelo, tá bom? É por isso que eu tô aqui para vocês, para explicar para vocês como é que funciona, como ele funciona, né? E para que serve. Ele não faz crescer cabelo, tá bom? O que ele vai fazer é tomar uma ação nos folículos ali já existentes, né? Então ele penetra ali na sua pele, nos poros, e ele vai desenvolver ali os folículos já existentes, tá bom? Caso não tenha nenhum, ele não vai surgir, não vai ter efeito nenhum em vocês. Então você vai tomar 5 anos aí e não vai crescer. Eu até falei aqui no vídeo anterior sobre o tempo de uso, né? Se você está usando ele por 1 ano
em um ano você não teve resultado, teve pouquíssimos resultados, vai procurar um especialista, tá bom? Porque ele não vai fazer que nasça pelos novos em você, tá bom? Ele vai desenvolver ali o que já tem, ele penetra ali na pele, nos poros, e desenvolve o que já tem ali, os folículos pequenos que ainda não se desenvolveram, beleza? Outro ponto negativo aí, meus manos, também do minoxidil é o ressecamento da pele, certo? A pele, ela vai ficar extremamente ressecada no local da aplicação, tá bom? Então você vai ter que estar toda hora ali hidratando a sua pele, limpando o seu rosto, fazendo esfoliamento. Vai ocorrer uma certa descamação também, você vai perceber que a sua pele, ela vai ficar muito feia. Então você vai ter que ter mais tempo, não só para você fazer a aplicação, mas também para você manter a sua pele bem hidratada, tá bom? Porque ele vai ressecar bastante a sua pele. É por isso também que é bom que vocês evitem o sol, tá bom? Aí no tempo que vocês estiverem utilizando esse medicamento, porque a pele já vai estar ressecada por causa do álcool do minoxidil. E você toma sol ainda no rosto, vai piorar tudo, beleza? E toma cuidado, tá bom? Que isso pode até afetar no desenvolvimento da sua barba. Então não deixa ressecar e vai embora. Não. Viu que ressecou? Hidrata a pele, beleza? E as duas últimas aí, meus manos, que eu falei que é a que mais acontece e é muito chato ao meu ponto de vista, e do ponto de vista também de muitos homens aí que estão utilizando, é o que? A privatização. Pois é, meus manos, você vai ter que se privar de muita coisa. Por quê? Ele só vai ter efeito em você se você usar de forma correta, certo? Só que, para você usar de forma correta, você vai ter que evitar sair fim de semana, praia, algum evento, sol, alguns amigos te chamam para ir jogar bola fim de semana, você acabou de aplicar e você não pode sair, né? Ou se você pode até sair, só que você não vai poder jogar bola. Então você vai se privar de muita coisa. Às vezes você está morrendo de sono, está extremamente cansado, só quer deitar e dormir. Mas você lembra que você tem que ir lá, lavar bem o rosto, fazer a aplicação e esperar algumas horas até você deitar. Porque você não pode aplicar no rosto e deitar, senão você perde tudo aí no seu travesseiro, o produto. Então, a gente se priva de muita coisa quando a gente está fazendo, né, o uso desse medicamento. Quando a gente está fazendo esse tratamento com o minoxidil, a gente vai ter que se privar de muita coisa, tá bom? Então, fique bem atento a isso, tá bom? Seja disposto a se privar de tudo que for necessário para que você construa sua barba de sucesso, beleza? E o último ponto aí, meus manos, negativo, é que possa ser que nasça pelos em locais indesejáveis, né, meus manos? Vamos lá, aqui na parte do rosto, aqui, ó. Pode ser que aqui na testa, aqui, ó, nasça pelos, tá vendo? Aqui, ó, nasça pelos. Aqui nessa região aqui do olho, aqui também, ó, pode ser que nasça pelos. Eu ouvi relatos até que de que nas costas nasceram pelos, nos ombros aqui. Então esse é o processo que ele faz parte ali, né, do minoxidil. Ele vai fazer com certeza muito mais efeito onde você está aplicando, né, esse produto, mas ele também vai fazer com que nasça pelos em locais indesejáveis aí. Tá bom? Então toma cuidado com isso, não estranhe, tá bom? É um efeito colateral normal, tá? Mas você fica tranquilo que logo após o cessamento ali, né, do uso, esses pelos aí que nascerem em locais indesejáveis, eles vão cair automaticamente, tá bom? Então não se preocupe, eles vão ficar só ali durante o seu tratamento com o minoxidil, depois eles vão sair. Mas enquanto você está usando, não estranhe, vai acontecer, é só você ir raspando ali no local onde você não quer, tá tudo certo, beleza? Então é isso por hoje, meus manos. Eu quis passar para vocês todos os efeitos aí que realmente acontecem, tá bom? Todos os outros aí, raramente aconteceu com uma ou duas pessoas, tá? Esses aqui que eu passei aqui para vocês é o que acontece com 99% das pessoas, né? Na verdade é o que pode acontecer aí com 99% das pessoas, tá bom? Mas não é o que acontece com todo mundo. Outra coisa, tome muito cuidado com esses efeitos, tá bom? Um exemplo, a palpitação do coração, a dor de cabeça, o ressecamento de pele muito forte, a coceira muito forte, taquicardia. Todo sintoma que for extremo, para de usar e vai procurar um especialista, tá bom? A dor de cabeça, certo? Ela vem e é uma dor suportável, tá bom? A coceira é suportável, dá para aguentar. Agora, se você passou e está sentindo muita dor de cabeça, se você está se sentindo muito fraco, se você está se sentindo com muita palpitação no coração, se a pele ressecou muito e está coçando muito, todo sintoma que for extremo, eu aconselho vocês a pararem o uso do medicamento e ir procurar um profissional, tá bom? Porque isso é algo sério, isso é um medicamento, tá bom? Então toma bastante cuidado porque o que vale mais do que a sua barba é a sua saúde,
porque não vai adiantar nada você ter uma barba bem bonita e estar na cama de um hospital. Então cuida da sua saúde também, beleza, meus manos? Qualquer sintoma aí que for muito forte, para de usar, vai procurar um especialista. No mais, mete minoxidil na cara aí, meus manos, e vamos construir aquela barba de respeito, beleza? Se você ficou até aqui nesse vídeo, muito obrigado, vocês têm me ajudado muito aqui nesse canal. Eu quero muito informar vocês sobre tudo que eu vim aprendendo aí sobre o minoxidil, né, sobre barba. É bem bacana compartilhar isso aqui com vocês, muito obrigado mesmo, de verdade. Deixa um like no vídeo aqui e comenta aqui embaixo para eu saber se vocês já passaram por algum desses efeitos aí, tá bom? Deixa eu saber. E outra, eu quero saber também se esses efeitos impediram aí vocês de usar o minoxidil há algum tempo, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Espero vocês aqui no próximo vídeo.